Bom dia a todos e a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos em mais um vídeo da verdade, da vida e da origem dos ensinamentos da Igreja do Senhor Jesus Cristo. A coluna e a firmeza da verdade, a única que detém a verdade, que é Jesus Cristo, e dá sua vida pela verdade. Hoje nós vamos ver, irmãos, de uma forma muito especial, o apóstolo Paulo falando para os irmãos que formavam a Igreja do Senhor e moravam na cidade de Roma, de como Deus se comportou com relação à salvação para cada tipo de povo. Vemos que o Senhor desbaratou todas as paredes que existiam entre servos de Abraão, entre filhos de Abraão, entre os descendentes de sangue. Não, ele quebrou tudo em nome da Igreja do Senhor. Vamos ver o apóstolo dizendo: amei a Jacó e aborreci Esaú. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Chamarei a um povo que não era meu povo e uma nação que não era minha nação. Dizendo: eis os filhos do Deus vivo. E também aborrecia Israel todos os dias em que eles foram rebeldes. Bem, em nosso último estudo, irmãos, Paulo mostrou de uma forma espetacular a maior guerra que o ser humano pode ter dentro de si, que nós vimos tão especificamente a guerra da carne contra o espírito. Quando nossas vontades sobrepõem as vontades de Deus dentro de nós, isto é, para quem já aceitou o Senhor Jesus e decidiu obedecê-lo, há uma grande guerra entre fazer as suas vontades, porque há o seu eu. Você é uma pessoa, você tem sonhos. O problema é se você vai aceitar que este sonho, esses seus desejos, essas suas vontades morram, para que as vontades de Deus entrem na sua vida e assim ele possa lhe restaurar. Só pode restaurar o homem desta forma: ele matar sua própria vontade para fazer a vontade de Deus. Isso é para aqueles que aceitaram verdadeiramente o Senhor Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo, no nosso último estudo, ele disse assim: meus irmãos abençoados que moram na cidade de Roma, também a todos que estão espalhados pelo mundo, um lembrete: todos nós que, mesmo estando no evangelho da graça e mesmo assim estiver fazendo a vontade da carne e seus próprios desejos, esses não podem agradar a Deus. Pelo contrário, se tornam inimigo de Deus. Mas nós, irmãos, graças a Deus, não estamos na carne, ou seja, não estamos fazendo as nossas vontades, mas vivemos pelo Espírito Santo até o dia de receber o corpo glorioso no arrebatamento. Nós vamos ficar devendo obediência ao Espírito Santo que está dentro de nós durante este período, porque todos os que são guiados ou dirigidos ou orientados pelo Espírito Santo de Deus, estes sim, são os filhos de Deus. Porque vocês, irmãos amados, não receberam um Espírito Santo de medo para ficar dizendo e dando desculpas para pecar. Tipo assim: a carne é fraca, a tentação é demais. Não consigo vencer isso. Rapaz, eu venço tudo, menos isso. Meu fraco é mulher mesmo. Na hora da tentação, sei lá, viu? Nem sei se venço. E com isso, viver o tempo todo com medo, irmãos, de pecar, procurando sempre desculpas para pecar. Não, irmãos. Vocês e nós recebemos o Espírito Santo de adoção de filhos de Deus, o selo santo da promessa, forte e ousado, que determina que Deus é nosso dono e que vencemos tudo e qualquer tentação que possa existir. Porque este Espírito Santo clama dentro de nós com muita força, dizendo: Abba, Pai, ou meu Pai. E este mesmo Espírito Santo de Deus dentro de nós se une ao nosso espírito também e juntos confirmam que somos filhos de Deus por adoção, ou seja, adotados. Deus nos adotou como filhos quando aceitamos Jesus Cristo como Salvador. Antes nós éramos criaturas de Deus. Se Deus nos aceitou como filhos por adoção, então somos também herdeiros de Deus como Jesus Cristo é. E herdaremos ao lado de Jesus Cristo, que é o unigênito Filho do Deus vivo e legítimo. Porque tanto o adotado como filho legítimo tem os mesmos direitos na herança. Por isso que nós vamos herdar também. Apesar de sermos adotados, na documentação temos o mesmo direito. Também é certo que por causa e por amor a Jesus Cristo, quando o seguimos, passamos também por muitos sofrimentos, como o próprio Jesus Cristo também passou. Mas também juntos com Jesus Cristo receberemos o quê? A imortalidade de um corpo glorioso, de luz, poder. Porque para mim,
disse Paulo. Tenho por certo, irmãos, no meu coração que esses sofrimentos que passo agora, neste momento, não são nem para comparar com a glória que está reservada para nós no dia da revelação de Deus, da glória de Deus, dos filhos de Deus para nós, que é o corpo glorioso. Sabe por que isso, irmãos? Porque tudo ao redor de nós, sim, nós, os salvos, seguidores de Jesus Cristo, tudo está numa expectativa só. Que expectativa é essa? Esperando a manifestação do nosso corpo, a glória dos filhos de Deus, semelhante ao corpo de Jesus Cristo, porque toda a criação de Deus ficou sujeita, irmãos, à banalidade e ao pecado, não porque ela quis, mas por causa do pecado que entrou através de Adão, que a destruiu e a escravizou. Toda a criação. Porém, temos a esperança de que a mesma criatura de Deus seja libertada da servidão, da corrupção do pecado e levados para a liberdade da glória dos filhos de Deus, quando recebermos o nosso corpo espiritual e glorioso, livre de pecados. Porque sabemos, irmãos, que desde Adão, o primeiro homem, quando ele pecou, toda a criação de Deus geme, espiritualmente falando, sente fortes dores espirituais, seus espíritos sofrem por causa do pecado, e isso com todas as partes do mundo. E não só a criação, irmãos, mas nós também, os que já aceitamos Jesus Cristo como Salvador de nossas vidas e recebemos o Espírito Santo de Deus dentro de nós, que era a promessa para nós. Sim, irmãos. Mesmo assim, nós também gememos muito espiritualmente falando, e isso dentro de nós mesmos. E por que isso? Porque apesar de já termos recebido o Espírito Santo da promessa e a adoção de filhos de Deus, mesmo assim, ainda estamos esperando a adoção final de filhos de Deus, ou seja, esperamos a última etapa, que é o recebimento do corpo espiritual glorioso, que é semelhante ao de Jesus Cristo quando ele ressuscitou no terceiro dia, um corpo que não pode pecar jamais. Porque em esperança somos salvos, irmãos. Nós já temos o Espírito Santo dentro de nós, mas falta a troca desse corpo fraco, pecador que temos agora, por um corpo glorioso. Ora, a esperança não é esperança se nós a vermos. Não é verdade? Esperança só é esperança quando não estamos vendo aquilo ainda. Porque se alguém vê, como esperará? Isso não é esperança. Mas se nós esperamos o corpo glorioso que nós não vemos ainda, então com muita paciência vamos esperar este arrebatamento e receber este corpo. Isso sim é esperança, irmãos. E esperar o que não vê se torna fé. Por isso, com essa esperança que temos no Espírito Santo dentro de nós, nos ajuda na hora que formos falar com Deus, porque há momentos de tanto sofrimento que nem sabemos o que dizer a Deus em palavras. Então o Espírito Santo dentro de nós entra em ação à medida que estamos gemendo na oração de socorro a Deus. Espírito Santo traduz esses gemidos que saem da nossa boca, ele traduz para Deus o que estamos querendo dizer. Porque são gemidos inexprimíveis, incompreensíveis, que não podem se entender em palavras. E o Deus Todo-Poderoso, o Senhor nosso, quando recebe a tradução do Espírito Santo das nossas orações feitas sem palavras, mas apenas em gemidos, ele examina nossos corações, sabe qual a intenção do Espírito. E conforme Deus falou, é o Espírito Santo que intercede pelos santos na hora da oração, ou os chamados verdadeiros seguidores de Jesus Cristo. Então estamos certos, sem sombra de dúvida, que tudo que acontece na vida do discípulo seguidor fiel de Jesus Cristo, seja bom, seja ruim, tudo isso contribui juntamente para o bem dele, porque ele, o discípulo seguidor fiel, é propriedade de Deus agora e ama a Deus, não somente quando está tudo bem, mas quando está tudo mal. Esse seguidor fiel sabe que foi chamado para o propósito e reconhece seu lugar e sabe que não está no paraíso ainda, mas está no mundo de caos, pecado e escuridão. E torçam, irmãos, por mais adversidades em suas vidas do que coisas boas. Porque as adversidades e problemas na vida fazem com que você se aproxime de Deus, seja dependente dele. E as coisas boas não. Quando está tudo bem, fazem com que você se acomode e, consequentemente, se afaste de Deus. E já que Deus chamou aqueles que aceitaram Jesus Cristo, também Deus os livrou de tudo quanto é acusação. E já que Deus os livrou de tudo quanto é acusação, então estão completamente salvos da condenação. Agora Deus vai glorificá-los. Como? Entregando a eles o corpo glorioso que não pode pecar e nem pode ser tentado. Que diremos, meus irmãos, a essas coisas maravilhosas que Deus fez conosco? Glória a Deus! Se Deus, irmãos, é dessa maneira ao nosso favor, quem será contra nós?
pelo amor de Deus, ficará contra nós? Se Deus nem mesmo poupou o próprio Filho Jesus Cristo, mas entregou para morrer em nosso lugar para nos salvar, será que junto com Jesus Cristo Deus não nos dará todas as coisas? É claro que sim. Quem acusará, irmãos? Os eleitos, aqueles que aceitaram Jesus Cristo de coração e seguem Ele fielmente. Quem ousará acusá-los se são escolhidos de Deus porque decidiram aceitar Jesus Cristo? E foi o próprio Deus que os livrou de toda e qualquer acusação. Quem ousará condenar os seguidores fiéis de Jesus Cristo? Pois foi Jesus Cristo que morreu por ele e ressuscitou por eles e agora está à direita do Deus Todo-Poderoso com muita autoridade intercedendo por eles e os protegendo direto. Quem nos separará de um amor tão grande como este de Jesus Cristo, irmãos? A tribulação ou a angústia que sofremos por ser seguidor dele? Quem sabe a perseguição ou mesmo a fome? Será que não ter roupa para vestir vai fazer com que deixemos este amor de Jesus Cristo? Ou o perigo da morte fará negarmos o nome dele como Salvador? E será que uma arma apontada para nós nos tirará do amor de Jesus Cristo? É claro que não. Os únicos que podem separar-nos do amor de Deus somos nós mesmos, irmãos, quando desistimos de seguir Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque está escrito que por amor de Jesus Cristo chegamos quase à morte pelos homens que todos os santos dias eles tentam nos matar. Somos parecidos mais ou menos com o gado ou a ovelha que vai para o matadouro todo dia e Deus nos livrando. Até chegar a hora que Deus permitiu que nós tivéssemos que dar nossas vidas também. Mas com tudo isso, irmãos, somos mais do que vencedores por Jesus Cristo que nos amou. Estamos certos que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os seres espirituais, nem o presente, nem o futuro, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o Senhor nosso. Somente nós mesmos, nossas decisões, podem nos separar de Deus. Ninguém mais. Eu, apóstolo Paulo, digo a verdade, irmãos, e a minha consciência, junto com o Espírito Santo de Deus dentro de mim, me dá a certeza do que realmente eu estou querendo comentar. Estou querendo dizer que tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração por causa de Israel, meu povo, a minha nação, meu país, com toda a sua cultura e seus ensinamentos dentro da lei de Moisés, que anunciou a vinda do Messias, que é o Senhor Jesus Cristo, mas eles o rejeitaram e o mataram. Com isso apareceu a igreja, o evangelho que provocou a saída da lei de Moisés, o Velho Testamento. E agora, com a entrada do Evangelho de Jesus Cristo e o Novo Testamento, eles, os israelitas, o meu povo, foram rejeitados também por Deus. Dentro de mim, sinto até por um pouco de tempo um desejo de separar-me de Jesus Cristo para voltar a eles, que são meus irmãos de nascença e de sangue. Mas isso é algo que não é possível acontecer. Jamais me separarei de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Infelizmente, o meu povo Israel não está com Cristo. Os israelitas, os quais foi dado o primeiro lugar, a adoção de filhos, o Messias, a salvação de Deus, porém se recusaram. Também foi dada a eles a promessa, os pactos de Deus com Abraão e a lei de Moisés também, o culto, o único templo de pedra na terra, aceito por Deus e chamado de casa de Deus, que é lá em Jerusalém, e hoje não existe mais em nenhum outro lugar do mundo um templo que o Senhor chame de casa de Deus. Todos são templos normais de religiões, nunca de Deus. O único templo que é chamado de casa de Deus foi lá em Jerusalém. Foi destruído e acabou-se. Esses são os judeus, meus irmãos, meus antigos pais, disse Paulo, os quais é o próprio Jesus Cristo segundo a carne, também judeu, e também ao mesmo tempo é Deus bendito eternamente. Amém? Pode alguém, irmãos, até pensar, será que a palavra de Deus ou a lei de Moisés falhou, irmãos, com Israel? Porque eles não foram salvos? É claro que não. E por quê? Porque nem todos os que são da nação de Israel são israelitas. E mesmo que todos no país de Israel são pelo sangue descendentes de Abraão, não quer dizer que todos sejam filhos pela fé. Porque a Bíblia está escrito, na descendência de Isaac, filho de Abraão, será chamada a tua descendência. Ou seja, não são os filhos da carne ou do sangue que são os filhos de Deus, não. Mas sim os filhos da promessa, que crê no sangue
E na promessa que de Abraão recebeu é Jesus Cristo. Todos aqueles que recebem a promessa que foi dada a Abraão é de Jesus Cristo. Então todos que recebem Jesus Cristo são considerados filhos de Abraão na fé e filhos de Deus por adoção, através de Jesus Cristo. Porque o acerto de Deus com Abraão foi esse, dizendo: virei a tua esposa Sara, Abraão, e ela terá um filho. Pois é, irmãos, essa promessa não foi só para Sara, mulher de Abraão. Não. Foi também para Rebeca, esposa de Isaque, o filho de Abraão. Quando Rebeca ficou grávida de Isaque, que era o filho de Abraão, essa gravidez de Rebeca era de filhos gêmeos, 2 filhos. E antes deles, 2 terem nascidos, nem vindos ao mundo, nem feito mal ou bom, já foi dito a Rebeca que o filho maior servirá ao filho menor. E por que isso, irmãos? É simples. Foi para que o propósito de Deus de chamar segundo a eleição ficasse firme. Por isso não foi por causa das obras de cada um. Eles não tinham nascido ainda. E Deus já disse que o maior serviria o menor. Esaú iria servir a Jacó. Esaú nasceu primeiro. Mas foi por causa da chamada de Deus. Ou seja, da fé que Jacó tinha em Deus e o desprezo que Esaú, mais velho, tinha pelas coisas de Deus, a ponto de vender a bênção de Deus, que não se vê ainda, pela sopa que Jacó fez para ele, que se vê e mata a fome. Ele vendeu. Este foi o objetivo, o divisor de águas. Irmãos, é muito forte, porque temos que aprender com esses exemplos. Na Bíblia nos dá os quais vou falar agora. Que Esaú e Jacó, foi dito a Rebeca, esposa de Isaque, quando ela ainda estava grávida, que o filho maior, Esaú, serviria ao filho menor, que era Jacó. Exatamente como está escrito na Bíblia também, Deus dizendo: amei a Jacó e odiei Esaú. Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus em escolher um e outro? De maneira nenhuma, irmãos. Devemos nos lembrar que Esaú, filho mais velho, era autossuficiente, gabava-se de seu primogênito, o primeiro herdeiro das bênçãos de seu pai Isaque. Mas na primeira oportunidade que teve, ele vendeu o direito da bênção de Deus. Trocou por um prato de sopa, mostrando assim que não dava muito valor às coisas de Deus, não, era só conversa. Diferente de Jacó, seu irmão, que não era o primeiro para receber a bênção de Deus, não estava na frente, mas que fazia de todos os meios para ter um lugar na bênção também, para se aproximar de Deus, para também ter sua bênção, mesmo que para isso ele usava meios enganosos, meios que Deus não aceitava. Como foi no caso da sopa, que ele enganou seu pai Isaque, se passando pelo seu irmão Esaú. Mas ele mostrava que era dependente de Deus, que queria. Por isso Deus o transformou de Jacó, que era enganador, para Israel, que é o descendente da bênção. É isso, é as nossas obras, é as nossas atitudes que fazem com que a escolha de Deus diga que Deus disse isso. Amei a Jacó e aborreci a Esaú. Deus disse isso por causa disso. Você é que determina como você quer que Deus olhe para você. Seja dependente dele, ame a ele, que ele o amará por toda a eternidade. Agora, se você o desprezar as coisas dele, ele não tem a obrigação de ficar, de levar você para o céu. Ele fica ainda amando você, mas você vai ter que sofrer as consequências. Por isso também Deus amou a Jacó, porque era dependente dele e não Esaú, que se achava. Por isso tudo confirma Moisés quando escreveu na lei que Deus diz: compadecer-me-ei de quem me compadecer, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Então, o que aprendemos com isso, irmãos? Que a maneira de dar misericórdia, quem escolhe é Deus, e não o homem. Não depende do homem que quer, ou daquele homem que corre mais rápido para alcançá-la, não. Mas depende de Deus, que dá para aqueles que a merecem e faz por onde ter essa misericórdia. Aqueles que de coração sincero buscam a misericórdia. É esta maneira que Deus escolhe para dar. Outro exemplo, irmãos, muito forte está escrito na Bíblia, quando Deus diz a Faraó, rei do Egito, quando seu povo Israel ainda estava escravo lá no Egito. Deus diz assim a Faraó, através de Moisés: para isto mesmo eu permiti que tu chegasse a ser rei do Egito, Faraó, para através de você e de seu coração duro eu mostrar o meu poder, para que o meu nome seja espalhado por toda a terra, porque te aconselhei
demais a tu libertar meu povo Israel. Mas tu se achavas que era Deus também, disseste não a mim, quiseste ser igual a mim, um Deus, sendo tu um homem que não pode nada, não faz nada. Por isso te destruí com as pragas do Egito e mostrei qual é o teu lugar. Logo, irmãos, uma coisa é certa, Deus se compadece de quem Ele quer e permite que o homem endureça seu coração ainda mais, se não quiser obedecer a Ele. E vocês me dirão então a seguinte: por que Deus está reclamando então? Ele não tem poder? Ninguém consegue resistir à vontade dele? Do que Deus está reclamando? Mas, ó homem, quem és tu para perguntar uma coisa dessas a Deus? Você é Deus por acaso? Para dizer a Ele o que Ele não pode reclamar e o que Ele pode reclamar? Pode a criatura ou a coisa criada, que é o homem, dizer a Deus, que é o Criador dele, assim: por que me fizeste assim, Deus? O homem é tão tolo que trabalha com barro, um artista, e faz um boneco, uma estátua que ele diz que é Deus. Ele não tem nem sequer poder sobre este boneco que ele fez. Mas se ele quiser, ele quebra esse boneco todinho e faz de novo um outro boneco. Ou seja, irmãos, respondam-me, meus amados, o que é que vocês podem dizer disto? Se Deus, querendo mostrar o seu desgosto pelas atitudes da humanidade e também querendo mostrar seu poder no tempo certo, suportou com muita paciência os bonecos de barro maus, os vasos da desonra, homens maus e cruéis, reis, ditadores sanguinários que se preparam para suas próprias perdições, Deus suportou. E isso Deus suportou para que todos os homens que têm misericórdias, que são diferentes, conhecessem mais esse Deus misericordioso, que dá tempo ao homem mau para que ele se arrependa. E depois que se arrepende, Deus já tem preparado eles para a sua glória. Esses homens somos nós que aceitamos Jesus Cristo como Salvador. Mas os maus que não querem, não. Nós, irmãos, e não só os judeus, mas também todos os homens da terra que quiserem a salvação. Como também, irmãos, está escrito na Bíblia, no livro do profeta Oséias, Deus falou através desse profeta dizendo: chamarei meu povo a quem não era meu povo, e amada a quem não era minha amada. Por acaso Deus está falando de quem? Ele está falando de todos aqueles que não fazem parte do povo de Israel? É claro que sim, que agora é a igreja do Senhor. Não, antes não era amada. Amada era a nação de Israel. Agora Deus diz: chamarei de amada a um povo que não era minha amada, que é a sua igreja hoje, composta de pessoas de todas as tribos, povos, línguas e nações. Essa igreja que não era considerado povo de Deus, mas depois de Jesus Cristo, todos os que aceitaram ele se tornaram um povo de Deus, mesmo sem ser israelitas. Farão parte da igreja do Senhor Jesus, a amada que não era amada. Agora todo mundo pode participar da igreja do Senhor, aceitando Jesus Cristo como Salvador. E Deus, irmãos, ainda continua dizendo: no dia que Jesus Cristo fundasse a sua igreja, ele disse assim, através do profeta: o povo que eu dizia que não era meu povo, agora digo, eles são filhos do Deus vivo. Mas Isaías, o profeta, irmãos, por outro lado, clama muito forte contra a nação de Israel, dizendo: ainda que o povo de Israel seja como a areia do mar, seja tão numeroso como a areia do mar e como as estrelas do céu, somente uma pequena parte será salva. E por que isso, irmãos? Porque a grande maioria da nação de Israel não aceita Jesus Cristo como Messias prometido por Jesus, prometido por Deus, e como o Salvador do mundo. Porque Deus, irmãos, completará a obra, viu? Somente quando Jesus Cristo voltar lá no arrebatamento, lá depois da grande tribulação, para salvar todo Israel, será salvo naquele momento, somente ali. Mas hoje, só uma parte será salvo, porque só uma parte aceita Jesus Cristo como Salvador e faz parte da igreja, apesar de ser israelita. Mas ali, com Deus completará a obra e colocará tudo com justiça no tempo certo. E o profeta Isaías continua confirmando com muita força quando disse: se o Senhor dos Exércitos não tivesse misericórdia de nós quando fomos rebeldes contra ele, se ele não deixasse pelo menos alguns de nós, então seríamos iguais à cidade de Sodoma e Gomorra, quando foram destruídas completamente pelo fogo, e foi o que todos eles mereceram.
mas o Senhor também teve misericórdia de nós e deixou alguns. Resumindo, meus irmãos judeus, disse Paulo aos irmãos ali em Roma, nada a respeito de Deus. Que diremos, irmãos, que aqueles que não eram judeus, que nem procuravam nada a respeito de Deus, conseguiram a salvação? Sim. Mas a justiça e a salvação que é pela fé, e não pela lei de Moisés, e muito menos pela bondade de seu ninguém, nem pela obra de ninguém. Essa salvação é grátis e somente pela fé em Jesus Cristo. Mas e Israel, que buscava a salvação pela lei de Moisés? Não conseguirão chegar à lei da justiça, à salvação? Por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei de Moisés tropeçaram na pedra de tropeço, que é o pecado, que ninguém consegue vencer sem o sangue de Jesus Cristo. Pois está escrito na Bíblia, Deus falando, eis que eu coloco uma pedra de tropeço em Jerusalém e uma rocha de escândalo, que é exatamente a mudança de como o homem será agora. Essa salvação que não é pelas obras ou por tentar cumprir a lei de Moisés. Desse jeito, ninguém consegue se salvar. Então a salvação é pela fé em Jesus Cristo e sua morte e seu sangue na cruz do Calvário. A única maneira que pode salvar o homem do inferno. Isso foi escândalo para a maioria dos judeus. Um estudo, irmãos, que está na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo de número 9, versículo 1 ao 33. Especificamente, ele mostra o porquê de sermos salvos, o porquê da nação de Israel, o porquê da igreja. E são sempre os verdadeiros seguidores de Jesus Cristo, viu, irmãos? Nunca uma religião, nunca uma denominação evangélica, nunca uma instituição religiosa, não. Se tiver religiosidade, não há igreja ali. A igreja é as pessoas, somos nós, os que seguimos verdadeiramente o evangelho, fracos, não é? Com muita fraqueza, mas tentando acertar nos ensinos de Jesus Cristo. Esses são os verdadeiros. Esses é que compõem a igreja, quando estão juntos formam a igreja. E não um nome, não um título. Que a graça do nosso Deus, o amor de Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo estejam conosco hoje e para sempre. Amém. Que Deus nos abençoe e aplique no nosso coração estes ensinamentos, que possamos ser verdadeiros com Ele, certo? E junto com Jesus Cristo alcançarmos o corpo glorioso e os céus. Que Deus nos abençoe. Amém.